preparo de endométrio em ciclo natural. Ok. Então, o tema que a gente resolveu trazer hoje é o preparo de endométrio em ciclo natural, né? Porque é um tema que está sendo bem falado aí nos últimos anos. Todas as revistas, a Fertility, a Human, a RBM Online, sempre está sempre trazendo artigo com preparo de endométrio para ciclo natural, falando muito das melhores dos desfechos obstétricos, então dando um spoilerzinho aí. E a gente tem tentado fazer em alguns casos selecionados, mas eu ainda acho a logística muito difícil, então um dos motivos de eu trazer esse tema aqui era para a gente tentar pensar, junto com o Dr. Marcelo, eu queria ouvir a experiência de BH, como que eles fazem, se eles fazem lá, para a gente tentar pensar no nosso protocolo operacional interno da clínica, como que a gente pode melhorar essa logística, né? Então, o ciclo de transferência de embrião descongelados tem crescido muito nos últimos anos, principalmente com essas diretrizes para a gente tentar zerar risco de hiperestímulo nas pacientes mais novas que têm bastante óvulo, ou nos casos de PGTA, em que o frisol não é para todo mundo, mas no PGTA a indicação é de frisol. Então, a gente tem feito muita transferência de embrião congelado. E a gente sabe que nesse ciclo de preparo de endométrio, dentre os fatores de sucesso, é claro que a qualidade do embrião ainda é o principal fator relacionado com o sucesso da transferência, mas a sincronia do embrião com o endométrio, o tipo de preparo e a receptividade do endométrio estão muito relacionados também com o sucesso, né? Ainda não tem uma meta-análise de 2017 que não foi capaz de esclarecer qual seria o melhor tipo de preparo, se é o ciclo com reposição hormonal, que é um ciclo em que a gente dá o estrogênio e depois a progesterona para fazer a sincronia. É um ciclo que a gente acaba fazendo mais aqui na nossa prática, por ser um pouco mais fácil de organizar, um pouco mais cômodo para a paciente, no sentido de que a gente consegue programar os procedimentos e as visitas com uma certa antecedência. E é um ciclo que traz também menor risco de ovulação precoce. Mas também é possível fazer a transferência em ciclo natural, utilizando os próprios hormônios da paciente, com indução prévia ou não, então seja o ciclo totalmente natural ou com medicação, como no caso do letrozol, mas que demanda mais monitorização, os dias não são tão programáveis, mas para paciente, por exemplo, que não quer tomar medicação exógena, é uma coisa interessante. Existem diversos tipos de protocolo, a gente não sabe qual é o melhor, não parece ter um menor, mas eu acho que a gente precisa saber fazer todos, né? Travou aqui. Descompartilhou. Deixa eu compartilhar. Foi. Então, o artigo que eu trouxe hoje é esse artigo publicado na RBM Online, agora em setembro de 2021, trazendo uma comparação dos ciclos naturais ou com um ciclo com reposição hormonal para transferência de embrião descongelado com análise genética, né? Todos com PGTA. Não está travando. Deixa eu tentar aqui. O artigo foi realizado na China, é um artigo retrospectivo que pegou 2.332 pacientes de janeiro de 2011 a novembro de 2020, abrangendo 3.400 ciclos de transferência de embrião descongelado, todos com análise genética e blastocista, com PGTA em blasto. A inclusão eram pacientes que tinham ciclos regulares, então tinham a possibilidade de fazer ou não um ciclo natural, e sempre foi feita a transferência de embrião analisado, single, a transferência de embrião único no estágio de blastocista. Foi feito ou ciclo substitutivo total ou ciclo natural com suporte de fase lútea com o do Fastão, que a gente vai mostrar mais para frente. E os fatores de exclusão eram
nos casos que foi preciso usar o HCG, pacientes que apresentavam alguma anormalidade do endométrio, sinéquias, adenomiose, hidrossalpingio ou endometriose severa, ou as pacientes que perderam segmento também foram excluídas, né? O preparo desse estudo para o ciclo natural era feito sem medicação para estimulação nenhuma, era o ciclo natural da paciente mesmo. Era feito um primeiro ultrassom transvaginal a partir entre o 10º e o 12º dia do ciclo. Assim que a paciente tivesse um folículo acima de 14, ela começava a fazer o teste de LH urinário 2 vezes por dia, e depois do teste positivo era agendado um novo ultrassom, confirmada a ovulação, a paciente iniciava o Dufaston de 20 miligramas, 10 miligramas 2 vezes por dia, e a transferência era marcada 5 dias após a ovulação. O ciclo com reposição hormonal desse estudo era iniciado com valerato de estradiol, depois de um ultrassom inicial 4 miligramas, aí usava 4 miligramas por 3 a 5 dias, depois aumentava para 6 miligramas, e se o endométrio não atingisse 7 milímetros, aumentava para 8. Depois do endométrio adequado acima de 7, era iniciada a progesterona intramuscular entre 40 e 60 miligramas por dia, e a transferência era feita após 5 dias do início da progesterona. Foram 7.000 ciclos de PGTA, mas só 4.500 que entravam nos critérios de inclusão, 3.400, 900, desculpa, perderam o follow-up, e aí ficaram esses 3.400, 827 em ciclo natural e 2.500 ciclos com reposição hormonal, que realmente é o que a gente mais faz hoje em dia. Dentre os resultados primários, né, o que foi visto? Principalmente taxa de gravidez clínica, o clinical pregnancy, live birth, nascido vivo, e as taxas de aborto. E aqui a gente vê que não há diferenças entre os desfechos principais. A taxa de gravidez clínica ficou 51,6% no ciclo natural e 50,7% no ciclo totalmente substitutivo, no ciclo de reposição. O nascimento vivo ficou 44% no ciclo natural e 43,4% no ciclo substitutivo. E a taxa de aborto foi 12% no ciclo natural, 12,6% no ciclo natural e 12% no ciclo com reposição hormonal. Então, foram bem semelhantes. Tanto gravidez clínica, quanto nascimento vivo, quanto o risco de aborto. O que foi visto é que, nas características das pacientes incluídas, então, como é um estudo retrospectivo, as pacientes não foram randomizadas, e, por acaso ou não, o ciclo natural foi, nas pacientes que foram para o ciclo natural, tinha um maior percentual de pacientes com falhas prévias, mostrando que provavelmente aquelas pacientes que já tinham feito transferência com o ciclo substitutivo, com a ciclo de reposição hormonal e que não engravidaram, foi tentado aí uma gravidez com ciclo natural. E outra coisa que foi observada é uma espessura do endométrio um pouco melhor nas pacientes com ciclo natural. Aqui o endométrio, a média do endométrio de 9,14 no ciclo hormonal e 9,77 no ciclo natural. Então, em termos de desfecho primário, em termos de gravidez, a paciente ficar grávida ou não, ou de ter aborto ou não, as duas opções são semelhantes, né? Isso não há diferença. O que muda em relação aos desfechos obstétricos, então os desfechos mais a longo prazo, que aí a gente vê uma maior taxa de cesárea de maneira significativa nas pacientes com ciclo hormonal, então quase 65% de cesárea no ciclo hormonal e 52% no ciclo natural, e maior chance de complicações gerais, essa taxa de complicação por gravidez clínica de 20% no ciclo hormonal e de 13,8% no ciclo natural, principalmente às custas de hipertensão gestacional, né? Aqui a hipertensão gestacional, que é a hipertensão induzida pela gestação, de 2,5% no ciclo medicalizado, no ciclo com reposição hormonal, e só 0,7% no ciclo natural. Uma diferença significativa. A taxa de diabetes gestacional
não teve diferença estatística, mas tende a ser maior no ciclo também hormonal, então 9,3% no ciclo com medicação com reposição hormonal total e 6,3% no ciclo natural, e não houve diferenças quanto à idade gestacional, parto pré-termo, peso ao nascimento. Há uma tendência de mais parto prematuro ou de mais baixo peso, né, nas pacientes com ciclo natural ou no ciclo substitutivo, mas que não foi significante, né? Resumindo, em termos de paciente grávida, que é o desfecho que a gente vê nosso, digamos assim, né, aquele desfecho mais imediato, não tem diferença. Tanto faz o ciclo natural quanto o ciclo substitutivo que a gente faz na maioria dos casos. Mas pensando no desfecho a longo prazo, no desfecho obstétrico, o ciclo natural parece ter menos complicações, que a gente não sabe ainda se pode ser por substâncias vasoativas produzidas pelo corpo lúteo, né, como no caso da relaxina, ou se pode estar relacionado também a esse endómetrio, que muitas vezes é maior, não foi só esse estudo que mostrou, outros estudos mostraram também um endométrio um pouco maior, um preparo com ciclo natural, e que isso pode estar relacionado a uma melhor placentação. Como nesse estudo de 2020, também chinês, que teve um endométrio melhor. Nesse estudo, ele por acaso mostrou um melhor percentual de nascidos vivos também, então mostrou um melhor desfecho imediato com o ciclo natural, mas também melhores desfechos a longo prazo, e ele relaciona com essa espessura do endométrio. A grande vantagem do ciclo natural é menos medicações e esses melhores desfechos a longo prazo, mas as pacientes para isso precisam ter ciclos regulares, fazem mais visitas na clínica e têm um risco maior de cancelamento por ovulação prematura. Que o artigo traz de conclusão, né, que eu acho que é a conclusão que a gente tem aqui na clínica, é que os dois tipos de preparo também devem ser considerados, não tem diferença quanto ao sucesso, e que a gente talvez tenha que individualizar de acordo com as características da paciente, né, disponibilidade para vir à clínica, com características econômicas, talvez individualizar para fatores de risco, pacientes que já têm uma hipertensão prévia ou que têm um histórico de hipertensão gestacional. Será que a gente não tinha que oferecer mais ciclo natural? Porque ele pode ser mais seguro. E aí eu trouxe só como complemento, quando eu fui buscar na literatura protocolos de como fazer esse preparo em ciclo natural, eu vi infinitos protocolos e cada pessoa faz diferente, né? Por acaso, esse artigo do ano passado, que a gente já discutiu alguns clubes de revista anteriores, o impacto da progesterona no ciclo hormonal, que a progesterona tem que estar aí acima de 8,8, segundo os estudos da Helena Labarta, ou de 10, segundo os estudos do Coroleu. Esse mesmo grupo de Barcelona fez um estudo de progesterona no ciclo natural e viu que a progesterona acima de 10 estava relacionada com maior chance de nascido vivo também no ciclo natural. E aí o preparo deles funcionava com ultrassom transvaginal a partir do 10º, 14º dia do ciclo, teste urinário uma vez por dia, melhor do que 2 vezes por dia, que foi nesse artigo que eu trouxe, e ultrassom diário se o folículo acima de 16 milímetros. A transferência era feita 6 dias depois do pico de LH e não era feita nenhuma medicação adicional. E eles dosavam a progesterona no dia anterior da transferência, como se fosse um ciclo totalmente substitutivo. Eu quis trazer esse preparo porque eu achei mais fácil do que esse artigo chinês, achei um protocolo mais interessante, e porque, independente de como a gente vai fazer, a gente vai ter que continuar dosando a progesterona na véspera, porque aqui a gente vê nessa tabela que a progesterona, nesse gráfico, que a progesterona acima de 10 traz uma maior taxa de gravidez clínica de 48% versus 33% e maior taxa de nascido vivo de 41% versus 25%. Tá? Então, a gente vai ter que continuar dosando a progesterona na véspera. Um outro protocolo, esse aqui é de um grupo belga, um outro protocolo que eles faziam de preparo de endométrio era fazendo a dosagem hormonal no início do ciclo, começava a fazer ultrassom transvaginal a partir do 9º dia do ciclo e dosagem hormonal quase que diária, a cada 2 dias. O pico do hormônio do LH era aguardado ou era feito o trigger
com HCG urinário 5.000 unidades, e a transferência era feita no embrião no quarto dia, eles descongelavam o D3 no dia anterior, 5 dias após o pico do LH ou 6 dias após o HCG. E aí eles viram nesse trabalho que tanto faz fazer ou não o trigger, ou esperar o pico de LH espontâneo, ou fazer o trigger com HCG, não houve diferença. Então, pensando aí talvez no nosso protocolo, tanto faz fazer ou não o trigger com HCG em termos de desfecho. E aí eu queria agora pedir a opinião do Marcos, não sei como que o pessoal de BH faz, se vocês estão fazendo ciclo natural aí, se ele acha que vale a pena, qual o protocolo que a gente faz, a gente precisa decidir também o nosso protocolo interno, né, doutor Marcelo? E saber para quem que a gente vai oferecer esse tipo de preparo, porque tem alguns, parece ser mais seguro a longo prazo, mas eu acho a organização logística um pouco difícil, então eu acho que a gente tem que selecionar um pouco esses pacientes. Não, tem que caminhar para uma cirurgia, um aminóide de mama. Muito legal, Beatriz. Sua aula, muito boa. Bem, a maioria dos casos, a gente faz realmente com valerato estradiol para poder programar a transferência, certo? Essa é a grande maioria dos casos. Nós também estamos fazendo um levantamento de progesterona antes do dia da transferência, mas saíram alguns artigos com valores menores de progesterona, então a gente está meio que medindo, estamos ainda vendo qual curva a gente vai usar. Quando esse não dá opção, a gente tenta o natural. E quando não dá certo, a gente usa o tamoxifen associado ao estrogel. Temos muitos casos aqui de falta de espessura de endométrio. Agora mesmo tem uma, até do Paraná. O endométrio dela não passava de 3. Usou o tamoxifen com estrogel, foi para 7,5. Que isso? O resto de viada, essas coisas, isso para a gente nunca deu resultado, não. Agora, granuloquina também não. São esses 3 que a gente usa. Por questão prática, a grande maioria dos casos, valerato estradiol mesmo. Por via oral ou estrogel. Isso a gente não vi diferença também, não. Entendi. Aqui a gente faz a maioria com ou primogina via oral ou natifa, né, via vaginal. A gente tem alguns casos de endométrio mais fino que respondem bem ao estrogênio via vaginal. Mas eu já tive, o doutor Marcelo já teve alguns casos que ficam muito bom com ciclo natural, né, que a paciente faz um endométrio melhor, mais espesso. Só que acho que a gente ainda não tem muito estabelecido se vai fazer o trigger, se faz medicação depois, tem gente que não faz nada de progesterona, se vale a pena fazer o progestan, enfim, eu queria a opinião do chefe também. Não, mas Bia, a minha opinião é exatamente isso que você está falando. O grande problema é fazer numa clínica que faz praticamente a grande maioria dos tratamentos, das transferências com embrião congelado, né? Marcos, os pacientes de 30 anos, eu estou procurando elas, porque não existem mais. A gente está congelando óvulos, né? Só para você ter uma ideia, ano passado, mais ou menos 20% dos ciclos foram congelamento de óvulos, esse ano, já no primeiro semestre, bateu quase 30% dos ciclos. Então, realmente, o paciente jovem está congelando o óvulo, mas não está fazendo FIV. E aí, o que acontece? Aqui, né, a demanda por análise por PGTA é muito grande. A paciente já chega pedindo isso. Então, o que acontece é que uma parte das transferências vão ser de embrião congelado. Fazer grande volume disso com ciclo natural fica muito complexo para nós, para o paciente, que vai ter que se deslocar para fazer talvez mais do que um ultrassom, né? A média do que eu tenho visto, por um acaso a gente fez algumas esses 2 meses aí, eu fiz algumas, pelo menos 2 ultrassons, entendeu? No momento que nós temos uma melhora da questão do Covid, a cidade está começando o trânsito começa a complicar a nossa vida, entendeu? Então, eu acho difícil usar isso em larga escala, sabe? Acho difícil. E para mim, claro, o intervalo entre... Porque é o seguinte, uma coisa é pico de LH.
Outra coisa é a HCG. Sampaio, estou certo ou não? Completamente certo. Aí não dá para fazer um intervalo que seja semelhante, entendeu? Aquele artigo da Bélgica, que o Samuel Santos Ribeiro participou, que fala de fazer ou não trigger, ele faz em dias diferentes, né? Então, quando é o pico de LH endógeno, ele dá um dia a mais para a transferência. No HCG ou no pico? No pico de LH. Eu vou abrir aqui. Quando dá o pico, a progesterona já subiu. O HCG, na verdade, a progesterona só sobe pós-HCG. Ele faz a transferência no 5º dia pós-pico endógeno ou no 6º dia pós-HCG. Tá. Mas isso para embrião no D4. E aí, o chinês, por exemplo, faz no 5º dia, no 6º dia pós-pico para todo mundo. O 6º dia daria exatamente como seria uma FIV tradicional? Fazendo HCG à noite, né? Sim. A paciente vai ovular 2 dias depois, tá. E a transferência seria no 7º. A não ser que faça o HCG de manhã. Tá. Mas se fosse seguir a lógica de uma FIV com transferência fresco, a gente faz o HCG à noite, transfere, funciona 2 dias depois e faz a transferência 7 dias depois do HCG que foi feito à noite. Tá. Acho só complicada a logística e eventualmente não ter planejamento e programação. Entendeu? Eu acho muito difícil, assim. E você vê que a maioria dos lugares tem capacidade de ficar fazendo ultrassom todo dia ou quase todo dia. Elas próprias não querem, né? Não, todo mundo trabalha. De ovulação espontânea, risco de luteinização prematura. Tanto que alguns pacientes com ciclo natural aqui até usam cetrotide para evitar esse risco. Faço junto, entendeu? Claro que o problema de distância aqui em BH, ele é menos caótico. E, além do mais, a gente tem muita paciente de fora. Então, os pacientes fazem ultrassom no interior. Então, mesmo que você peça para fazer a cada 2 dias, nós não temos esse problema. Agora, eu acho que complica muito a própria logística, porque você imaginar que entre 30% vai ter ou luteinização prematura, ou não vai ovular, ovulação precoce. Por exemplo, não fazer um ultrassom basal para ver se tem um cisto. Às vezes a mulher, no ultrassom, na menstruação, ela tem um cisto, está com a progesterona de 6. Como é que esse endométrio vai ficar receptivo? Então, no mínimo vale, naquela conta que você está fazendo, no mínimo vão ser 3 ultrassons. Então, é muito mais prático e seguro ir para o valerato mesmo. Sim, concordo. Eu super concordo. Acho, em termos de carga medicamentosa, não tem a menor dúvida que o ciclo natural é mais amigável para o paciente, né? O problema é a logística. E aí você fala para a paciente, volta aqui amanhã, ou volta daqui 2 dias. Ela começa a reclamar, ela não se programou para isso, né? Não, e o frustrante que fica quando essa paciente tem um folículo de 16, você não dá, manda voltar com 48 horas e ela ovulou, porque a partir de 16 pode ovular. Mas você estava esperando um dia a mais ou 2 para ver se o endométrio ficava melhor. Né? Então, eu acho que para eles, consegue ter resultado de exame em questão de... Aquela maquininha, Vale, que você está olhando aí, eu estou olhando aqui para ver se a vigilância libera, aí beleza, se a gente puder ter a progesterona em 15 minutos, pode facilitar. Mas eu acho que na rotina... Você pega aí, vai fazer, por exemplo, 30, 40 transferências no mês de congelado. Pô, você faz o valerato, você pode programar tantas por dia. Sim. Se for para o natural, pode coincidir com tantos no mesmo dia da punção. Acho que não... Vai ter que fazer de sábado, domingo. Não, né? A logística é muito difícil. Muito. Mas, enfim, eu trouxe o artigo exatamente por isso, porque a gente ouve falar, mas na prática a gente não consegue fazer muito, né? E eu acho que a maioria das clínicas fica nisso, a gente não consegue fazer, as pacientes mesmo não desejam, mas
Fica Vocês estão dosando a progesterona dia 4 em diante da transferência, Isso. A gente também. Só que você não tem ciclo fresco, né? Para botar o valor. Não. Eu fiz, mas eu estou dosando também no ciclo fresco, tá? No ciclo, né? Seria um natural modificado, né? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: folículo chega a 18, 20, a gente faz HCG e aí descongela e transfere, entendeu? Não, o que eu falo é porque, por exemplo, para a gente medir essa progesterona 4 dias depois da punção, se a paciente tiver 20 folículos é uma coisa, se ela tiver 4 folículos é outra coisa. E os trabalhos estão botando todo mundo igual. Sim. Né? Esse é outro problema que nós estamos tendo aí. Apesar que eu sempre digo que eles estão super valorizando a progesterona, porque o próprio ERA é a contradição disso tudo. O ERA nunca mandou você aumentar a dose de progesterona de ninguém. Né? Então, o próprio ERA é uma contradição. Ou que o ERA não avalia esse detalhe, entendeu, Sampaio? Mas se ela te diz que o endométrio está receptivo e você manda para ele o resultado de estradiol e progesterona, que você manda lá no ERA, os dois, né? E você não vê, eles não fazem essa correlação. E eles nunca sugerem você aumentar a dose de progesterona, eles só sugerem aumentar a quantidade de dias ou diminuir, né? Progesterona a gente tem que estudar um pouco, porque, vamos lembrar, é um hormônio intracelular, né? Ele não é um hormônio de receptor de membrana, então não sei o quanto significa o que a gente vê no sangue e o que a gente vê no endométrio, né? Vai ser... Boa começar a fazer... Quando fizer o ERA, correlacionar com a progesterona, ver se tem alguma relação entre o nível sérico de progesterona e o ERA. Beatriz, você está devendo um estudo para a gente, hein? Que era a relação entre a esteroscopia, a presença de plasmócito e o ERA. E o Alice... Eu já recebi a tabela, pedi para a genomista receber essa semana. A gente tem 200 pacientes para fazer essa comparação do CD 138 com o EMA e o Alice. E aproveitar e já fazer essa aí, porque quando você faz o ERA, você tem a progesterona no dia, vamos ver se tem correlação entre o nível de progesterona e o resultado do ERA. Mas a progesterona no ERA, a gente começou a medir mais agora. A gente dosa antes, né? Para ver se ela está menor que 1 antes de começar a progesterona, mas a gente não tem a dosagem. Vocês não dosam no dia, não? E manda para ele? A gente começou a fazer isso agora, faz 2 meses, talvez. Tá. A gente não fazia... Entendi. A gente não fazia, não. A gente começou a fazer por solicitação deles. Até para ver se iria usar injetável ou não. Mais para frente. Mas é isso. Muito bom. Doutor Marcelo, então vamos fazer, se a gente for fazer em alguns casos selecionados ciclo natural, acho que talvez fazer o trigger, né? Sim. Não tem jeito. Não dá para deixar sem algum tipo de controle. Não, o trigger, na verdade, é mais para gerar controle, entendeu? Beatriz, pelo que eu entendi aí, se for paciente que o Vale vai fazer a transferência, vai com o Valerato de estradiol, que é melhor, viu? Ele que fez recente, ele fez umas 2 pacientes recentes. Mas porque teve um paciente que disse, mas dizem que é melhor. Eu falei que tinha meta-análise já sobre o assunto. Não modifica o resultado. Não tem meta-análise que fala isso aí, que não tem resultado, que não tem diferença quanto à taxa de gravidez inicial. E mesmo pensando em ciclo, em risco de hipertensão, é 2,5%, né? Não é uma chance de complicação alta, então não acho que justifique. E até a divisão dos grupos que vão para ciclo natural versus que vão para ciclo artificial, você imagina que são pacientes diferentes. Você imagina que no grupo que foi para Valerato estradiol, tem uma porrada de paciente com ovário policístico que não foi para o natural. E a paciente de ovário policístico já tem mais complicação obstétrica. Então... Isso é mais obeso. Faz sentido. Porque se você vai usar 7 semanas de primogina, né? Vamos... O problema nem era, acho que nem tanto a medicação em si, mas a falta do corpo lúteo, né?
de relaxina, essas coisas. Mas a chance de complicação, de qualquer forma, é baixa. Então, não acho que justifica a gente mudar totalmente a prática, até porque E outra coisa, Bia, difícil. o que a gente tem feito recentemente, dosar a progesterona na véspera da transferência, simplifica muito, que a gente só está usando o injetável para quem precisa realmente, entendeu? Verdade, quando a gente usava mais injetável, ficava mais inacessível, né? Essa questão logística, resolver a questão logística foi muito importante. É isso. Então, Mas beleza. alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário, alguma pergunta? Então, a gente se vê semana que vem, Sampaio. Nós temos outro tema para semana que vem, não tem, doutora? A gente podia seguir com esse da progesterona sérica, que saiu muito estudo novo, ou do transferência, aquele que o paciente está começando a pedir demais, né? A transferência dia 6, e a gente sabe que a transferência dia 6 não é boa. Poderia ser um desses temas aí. A Bia até separou já, a gente fez um cronograma, Sampaio. Aí eu tinha separado um de fator masculino para o Igor. Para o Igor semana que vem. Não posso nem comprometer. Aí a gente vai e aceitamos sugestões, né? Entendeu, Sampaio? O pessoal pode sugerir, tá? Beleza. Eu acho que esses dois temas seriam interessantes. Mas vocês têm disponível aí transferência em dia 6? Não, a gente não faz. Porque tem alguns trabalhos, já tem um chinês também falando, eu não vejo nenhuma razão. É igual essa história da progesterona, que hora que você mede, que hora que você mede. Tem gente que usa crinone à noite, e aí mede a progesterona de manhã. Tem gente que usa crinone de manhã e mede a progesterona à noite. Então, tudo isso vai fazer diferença, né? Tá? Então, semana que vem, segue a programação normal? Segue, tá? Beleza. Semana que vem é o Igor. Queridos, bom dia para vocês aí. Boa tarde. Vale. Boa tarde. Espera o Nilson lá, ele está no shopping, ó. Não, ele está andando na esteira. Ele está andando a 2 km por hora. Boa tarde. Valeu. Abraço. Tchau. Boa tarde. Tchau.